Olá, meu aluno do nono ano. Um bom dia para você que está assistindo. Aqui é o seu professor Leandro Lade e nós vamos falar de um assunto muito importante, dando sequência ao nosso conteúdo, que são figuras de linguagem. Você que esteve comigo ainda na aula presencial, as figuras de linguagem de palavras, agora nós vamos falar das de sintaxe, aquelas que lidam com a análise sintática das orações, certo? A partir daí, em cada uma delas você vai ter a noção de frase, oração e período e melhor expressividade do texto, a começar por elipse e zeugma, que são muito parecidas. A elipse trabalha com a omissão de um termo subentendido. Já a zeugma trabalha com um tipo de elipse onde o termo fora dito anteriormente e agora foi omitido, já que foi colocado de forma anterior. Observem esses exemplos. Estávamos felizes com o resultado dos exames. Nós estávamos, a elipse. Fabiana comeu maçã e eu comi pera. Fabiana comeu maçã, eu pera. Ou seja, o comi está subentendido e por isso foi omitido a oração. Certo? Vamos passar para mais algumas? Agora nós vamos falar de hipérbaton e inversão, que trabalha justamente com a troca entre sujeito, predicado e complemento. A posição do sujeito está o predicado, a posição do predicado está o sujeito e seu respectivo complemento. Olha o exemplo que ali se encontra. Triste estava Manuela. Se eu colocasse de forma direta, eu diria o quê? Manuela estava triste, sujeito, verbo e complemento. Quando isso ocorre, hipérbato ou inversão. Agora nós temos a silepse, que é uma elipse da concordância. Ou seja, eu substituo pela ideia e não pelo termo aproximado ou pela gramática três partes da língua portuguesa: gênero, número e pessoa do discurso. E aí nós temos a silepse de gênero, número e pessoa para distinguir feminino do masculino, singular do plural e as pessoas do discurso do verbo, a primeira, a segunda e a terceira pessoas. Eu vou colocar os exemplos para vocês. Olha lá. São Paulo é suja. Eu estou me referindo a quem? A cidade de São Paulo. Um bando de mulheres gritavam assustadas. Quem gritavam? As mulheres? Sim. Então ele não concordou com um bando, e sim concordou com mulheres, que está no plural. Todos os atletas estamos preparados para o jogo. Estamos nós, os atletas, e não a palavra atletas. A partir daí você tem a concordância com a pessoa do discurso do verbo, substituiu a terceira e foi para a primeira, correto? Assíndeto e polissíndeto, simples, pessoal. Assíndeto e polissíndeto lidam com conjunções. Assíndeto, conjunção a menos. Polissíndeto, conjunção a mais. Então, se eu não tenho conjunção, assíndeto. Se eu tenho conjunção de mais, é polissíndeto. Olha lá o exemplo. Diana comprou uvas para comer, limões para fazer suco. Faltou a conjunção e, assíndeto. Dolores brigava e gritava e falava. Polissíndeto. Exagero de conjunções. Anáfora e anacoluto. Anáfora é a simples repetição de um termo de palavra. Se eu amasse, se eu chorasse, se eu perdoasse. A repetição do ser é termo anafórico. Anacoluto é a quebra, é a alteração da estrutura lógica de uma frase. Observem, esses políticos de hoje não se pode confiar. Eu não posso, aluno, separar sujeito de verbo com vírgula. Se eu separar, está errado. Por isso, anacoluto. E o pleonasmo. E o que de fato vai significar o pleonasmo? A redundância desnecessária, a repetição de significado desnecessário de um termo. A noite escura da Amazônia. Gente, o pleonasmo é claro.
A noite só pode ser o quê? Escura. A noite não pode ser clara. Então, se ela só pode ser escura e não pode ser clara, a visão do pleonasmo é evidente e se chama-se de pleonasmo vicioso. Todo pleonasmo vicioso é um exemplo claro de repetição semântica de palavras. Você vai ter este material também no seu portal EDB. Um grande abraço para você, meu querido aluno!